Olá, André. André Olá. Guiomar, obrigada por ter aceitado o nosso convite. O teu filme, A Nossa Terra, o Nosso Altar, estará em competição, quer na competição internacional, quer na competição de cinema falado, e vamos falar um bocadinho sobre ele. Eu queria começar por perguntar-te sobre o processo e o tempo de rodagem, não é? Falamos de um filme cujas rodagens começam em 2013. Queria que falasses um bocadinho desse processo tão duradouro no tempo, e também sobre as dificuldades ou não da aproximação ao bairro, que é sempre um contexto um pouco complexo de conhecer tão perto. Certo. Bom, a minha relação com o bairro começa antes de 2013, a partir do momento em que se ouve falar do bairro do Aleixo, não é? Qualquer pessoa que ouvia falar do bairro do Aleixo começava com o pé atrás, imediatamente, não é? Era completamente geral os preconceitos que existiam em relação àquele local, não é? Eu cheguei a cruzar-me com mapas turísticos em que as pessoas encontravam um X vermelho em cima do bairro do Aleixo. O que já em si é bastante agressivo para quem quer que pertença a esse bairro, olhar para uma cidade onde o seu próprio local não existe, ou não deveria existir, não é? E, portanto, como qualquer outra pessoa, tinha esse tipo de ideias pré-concebidas, ou pelo menos não tinha conhecimento suficiente para tentar refutar esses factos. Em 2013, acabei por ser assistente de imagem do filme do Luís Vieira Campos, O Bicicleta, que me permitiu entrar de uma forma bastante privilegiada, no sentido que o cinema tem este lado completamente contrário às visitas turísticas, não é? Nós no cinema entramos literalmente na, nos ritos, nos rituais, nas pequenas coisas das vivências das pessoas, e isso dá-nos um conhecimento de causa diferente. As pessoas não estão lá para nos mostrar o que de melhor ou pior têm, então estão a viver o seu dia-a-dia, e nós temos essa possibilidade de o presenciar. Ainda por cima numa ficção. Portanto, a ficção tem esse lado de argumento, e eu, como assistente de imagem, podia, fora das filmagens, passar tempo com as pessoas, quase uma forma documental, não é? O pré-documental. Uhum. Nesse sentido, em 2013, eu percebi uma urgência de uma comunidade que me parecia mal representada na memória futura, passada e futura. E, portanto, reuni com a produtora e com uma possível equipa e mostrei-lhe essa urgência de uma representação sobre um bairro que não me parecia completa. Não só justa, como completa. Porque acho que a forma... Acho sempre muito errado a forma, às vezes muito radical ou muito literal, como as pessoas tendem a ler o ser humano ou uma comunidade em si. Portanto, o ser humano é algo tão complexo que eu não percebo como é que se pode ler uma comunidade inteira apenas com um estigma. Nesse sentido, o bairro do Aleixo era especialmente complexo. E de uma forma observacional tive imensa vontade de presenciar os últimos momentos do bairro. E tive essa abertura por parte das pessoas do bairro, e começamos de uma forma urgente, sem qualquer tipo de financiamento, porque havia urgência em começar a fazer, e decidimos, ok, vamos avançar e logo se vê o que é que se consegue, mas o urgente é fazer o filme. Pronto, começamos o processo em 2013, filmamos à volta de 6 meses, e na passagem de ano, de 2013 para 2014, eu, como produtor e realizador do filme, tive que repensar o projeto e decidimos parar. Decidimos que era uma boa altura para parar, isto porque de repente um processo que vinha bastante acelerado com a demolição da quinta e da quarta torre entra numa suspensão em que não se sabe mais novidades. A Câmara não nos dizia Uhum. nada,
não saía notícias, as novas cartas para as pessoas serem realojadas não chegavam, e nesse sentido o processo parou. E aí nós decidimos, ok, nós voltaremos quando as cartas voltarem, quando as pessoas começarem a chegar, a receber as novas cartas. E isso coincidiu com a minha ida passar poucos meses para Moçambique, com uma proposta de trabalho, em que nesse contrato eu tentava explicar que acontecesse o que acontecesse, se tivesse novidades por parte do bairro do Aleixo, eu teria que voltar. Por coincidência, passaram 3 anos de contrato, eu decidi voltar a Portugal e quando estou para voltar, ainda estou em Moçambique, lembro-me, começo a receber pequenas notícias de que qualquer coisa ia acontecer, e se calhar o processo ia voltar e que havia uma outra pessoa já a receberem cartas. E pronto, decidimos regressar e o que encontramos foi um bairro completamente diferente. Foi uma comunidade sem forças, uma comunidade que pelo tempo que passou, pelos 8 anos de processo em que sabia que o seu passado ia desaparecer e que ao mesmo tempo não sabiam durante esses 8 anos qual era o seu futuro e portanto estavam assim num espaço de limbo em suspenso, uma absoluta suspensão, em que em 2013 a comunidade ainda tinha bastante vontade de recriar momentos, notava-se isso e acho que se sente isso no filme. 2013 ainda é um momento em que as pessoas têm muito orgulho no espaço em que estão e como ainda estão rodeados de muitas pessoas e de muitos aspectos e de muitas estruturas sociais que lhes permitiam ainda conviver, decidem, ok, está aqui uma câmara, está aqui alguém que nos compreende, vamos reviver estes momentos. Em 2019 não é assim. Em 2019 eu encontro um bairro, as pessoas estão completamente exaustas, cansadas, resignadas por aquilo e dizem, nós só queremos sair neste momento, já nem temos vontade, seja do que for. Portanto, façam o que quiserem. O poder nem sequer está nas nossas mãos, nós não temos voz. Curiosamente, ou coincidentemente, 2018 foi um ano muito duro para a principal família que eu acompanhei desde o início do filme. Com a perda não só da neta, que acaba por não entrar demasiado no filme, mas sobretudo do Israel. A neta tinha falecido uns meses antes por doença e o Israel morre 2 semanas antes da minha chegada a Portugal. E quando eu chego, bom, nem valia a pena falar do filme, o que aconteceu ali era um momento de luto extenso e doloroso para todas aquelas pessoas. Era um miúdo de luz, era assim uma pessoa única. E aquilo foi muito forte e eu tive que respeitar esse momento e tivemos que acompanhá-lo sempre que as pessoas nos pediam a isso. Mesmo que eu soubesse que havia momentos que passavam o limite do documental e do privado, mas para aquelas pessoas eram importantes que nós estivéssemos presentes, e isso para mim é o melhor. É quando... Deixa-me só perguntar-te relativamente... Porquê que achas que sentiram essa necessidade de expor já num momento tão frágil, tão sensível, não é? Porquê que achas que sentiram a necessidade de serem acompanhados pelo cinema, não é? Que pode ser às vezes intrusivo. Pois, eu imagino que seja porque eu acho que eles finalmente tinham uma voz, eles sentiam que tinham essa voz e que eram ouvidos e que pelo menos sabiam que aquilo que eles tinham a passar eu tentaria ser o mais justo possível. Portanto, eles passaram 40 anos massacrados por uma comunicação social que os representava da maneira que bem agradava ao mais escandaloso possível e através deste lado de criar uma tendência criminosa e de gueto e tudo isso à volta de centenas de famílias, de milhares de pessoas, como se 10 pessoas representassem uma massa de pessoas. E nesse sentido eu senti que de repente aquelas pessoas até queriam ter voz, gostavam de falar e gostavam de mostrar que não é bem aquilo. E o cinema deu-lhes esse espaço e eu acho que nessa altura nós temos que ter essa capacidade e temos que perceber que ganhamos o filme ali.
no sentido de quando deixo de ser eu a ter que conceber ou a escolher todos os momentos e passa a ser a comunidade a criar isso comigo, o filme torna-se comunitário e nesse sentido torna-se a voz daquelas pessoas. E isso para mim foi a barreira mais benéfica que eu tive ao conseguirmos ganhar esse momento. Queria também perguntar-te relativamente a uma coisa que disseste, que tinha a ver com a suspensão do projeto do filme, ser síncrono, não é? Basicamente, a suspensão dos despejos. Porquê que sentiste essa necessidade de haver essa sincronia entre o tempo de suspensão, enfim, de não continuar o projeto nessa altura, não é? Certo. O que é que era tão importante acompanhar o processo de realojamento ou de despejo? Certo. Bom, o Gonçalo Tocha costuma-me dizer que os filmes são o resultado daquilo que existe na produção, durante o processo de produção. E nesse sentido este filme tinha que ser reativo constantemente aos acontecimentos. E na mesma medida que em 2013 eu apanhei um processo estimulante, bastante emocionante, mas apesar de tudo não tão duro, ainda com alguma alegria e tudo isso, a verdade é que a partir de 2014 esse momento de suspensão tinha que tentar ao máximo possível representá-lo também. E às vezes a representação de um fundo preto com uma palavra a dizer 6 anos depois parece-me que é bastante representativo, não é? Parece-me que esse salto acaba por ter um poder sobre a montagem e sobre a leitura deste filme que seria melhor do que eu estar a estender um primavera, outono, inverno, primavera, etc., sobre as estações do ano e tudo isso. Era importante também falaste noutra entrevista da questão da suspensão que marca todo o filme, da relação com os estendais, etc. Sim, são quase 2 filmes, não é? Para quem vê, são pelo menos 2 capítulos, isso eu tinha noção. E isso é em tudo, quer dizer, a própria forma como eu via o filme em 2013, ou a própria forma como eu filmava o filme, é bastante não é completamente diferente, mas sente-se que há qualquer coisa diferente. Na própria procura que eu tinha na câmara, eu filmei as coisas de uma forma ligeiramente diferente e eu sinto o filme com maturidades diferentes também, porque eu também estou um pouco mais velho, tenho mais cinema no corpo e sinto que há maturidades diferentes de 2013 para 2019, embora o filme não resista sem qualquer um dos capítulos. Elas são precisas, mas a maneira de filmar é diferente, a maneira de olhar as coisas, a maneira de eu procurar as coisas. Eu estava muito mais... Em 2019, apesar de tudo, foi muito mais fácil para mim perceber o que é que eu tinha que fazer. Okay. Queria também falar-te um bocadinho, numa outra entrevista referes os condicionalismos de filmar no Aleixo e falas de uma espécie, não usas o termo, mas é uma espécie de pacto necessário que tu tens de criar com os moradores, o que me levou a esta ideia de que no fundo há uma inversão da lógica da tentativa de tomada de poder do cinema, aqui é a realidade que toma conta do cinema. O cinema tem que se submeter às regras da realidade. Gostava que falasse um bocadinho desse pacto e justamente das restrições que ele provocou na produção e na realização. Nomeadamente, por exemplo, imagino que tivesses uma equipa relativamente pequena, não é? Para estar nessas situações. Queria que falasse um bocadinho desse registro da produção. Certo. Bom, nós tivemos muita sorte à partida porque o Luís Vieira Campos tinha feito um trabalho magnífico com estas pessoas. E isso é um trabalho que normalmente é o que custa mais, é o que nos requer mais tempo e mais respeito por aquelas pessoas, para elas perceberem que nós estamos com elas e que elas têm esse tipo de voz. E o Luís tinha feito um trabalho de castings, de vivência simples, de tomar cafés, de aparecer e de marcar presença no bairro em vários momentos. E nós fomos trabalhando isso também dentro da equipa. Eu tinha que criar uma equipa o mais pequena possível, idealmente uma pessoa, mas isso é impossível. Portanto, eu tinha que ter um diretor de som e tinha que ter a produção. E as 3 pessoas tinham que perceber muito bem a noção de respeito pelo outro e do nosso espaço num espaço tão único. Para além do espaço arquitetónico, obviamente, que é relativamente pequeno e que também não é possível sequer e mudava demasiado a dinâmica. Quanto mais equipa tens, mais pesada a produção é, mais a dinâmica do próprio bairro se perde perante a câmara. Não é?
e nesse sentido a equipa tinha que ser fortíssima e foi, e comportou-se como tal. Para dar um exemplo, a produtora, a Mafalda, que hoje em dia é mãe de três crianças, sempre que nasce uma criança, ela passa com o recém-nascido no bairro do Aleixo e mostra a criança, e nós ficamos lá a brincar com eles e com as outras crianças do bairro e tudo isso. E, portanto, há aqui uma amizade muito profunda que se foi construindo com estas pessoas. E isso é importante e ao mesmo tempo dar-nos uma certa responsabilidade sobre o filme. Este lado do que é um documentário, no sentido de eu até hoje fiz mais documentários do que ficções. O que eu acho que o documentário tem mais o lado de subtração, de saber jogar com o que temos, do que da adição, que é mais a ficção. Não é? A ficção é uma espécie de tela branca, o documentário é uma tela completamente preenchida, onde nós vamos ter que saber selecionar. E nesse sentido, era muito importante para nós, se calhar agora recuar um bocadinho e dizer também que o Zé da Bina, que é um dos três personagens principais, foi sempre o guardião deste filme, foi sempre a pessoa a quem eu recorria quando tinha alguma dificuldade por parte de uma família ou que seja, que não compreendia ainda bem o que eu queria ou porque de alguma forma não estavam ainda muito à vontade em eu ir filmar um aniversário ou um karaoke ou qualquer coisa assim. Né? E era o Zé que era um homem bastante complexo nos seus comportamentos, uma pessoa que realmente mais do que ninguém precisava da teia social que o bairro do Aleixo lhe oferecia desde que nasceu e que poucos meses depois, 3, 4 meses depois de ter saído do bairro do Aleixo, morre, é encontrado morto por ataque de coração e que nos dizia muitas vezes que o desgosto e que mais valia já não estar cá depois de ver o bairro acabar e depois de ter perdido o sobrinho, que para ele era um filho. E portanto, este lado de relacionamento com as pessoas é o que nos permite também ter essa proteção por parte delas e que elas possam comportar como alguém que está dentro da criação do filme. Queria que falasses também um bocadinho sobre a gênese do bairro, não é? E a sua relação geográfica com a cidade. São moradores que já são realojados em si, famílias que são realojadas já de outro local. Queria que falasses um bocadinho isso é desse. muito complexo e isso explica muito do que acontece no bairro do Aleixo desde a nascença. E, portanto, se calhar percebermos que quando as pessoas se movem para ali em 74, 75, as pessoas já vêm com um estigma enorme sobre si próprias. Elas já vêm de Ribeira e de zonas que já estão demarcadas da cidade neste momento. E, portanto, as pessoas chegam a Lordelo e já são olhadas de lado, à partida. Portanto, já se sentem fora daquele sítio. O que é muito complicado, porque muitas vezes, eu penso muitas vezes nos fatores que nós normalmente identificamos como minorias. Normalmente esses fatores são raciais, são etnográficos, são religiosos, mas raramente são geográficos. Geográficos no sentido que dentro da própria cidade isto existe. E essas pessoas sofrem isso desde que nasceram. E o curioso disto tudo é que o bairro, apesar de tudo, tinha fatores positivos, bastante positivos, na arquitetura que foi construída. Portanto, nós entrávamos num bairro que tinha sido pensado para recolocar pessoas dentro do seu ambiente perto da ribeira, portanto perto de um rio e de uma foz, que viviam muito ligadas ao mar ou às pescas. E depois constróis, em termos de arquitetura, galerias internas que permitem que todos os quartos das casas estejam virados para o exterior, mas que as cozinhas sejam viradas para uma galeria interna que permite a comunicação constante das pessoas. Portanto, isso foi tudo muito bem pensado, apesar de tudo. Depois, entra o lado monetário que faz com que as janelas, por uma questões económicas, tenham que ser cada vez mais pequenas até ao projeto final, que o bairro seja colocado numa colina que está escondida de toda a cidade. O único sítio onde se pode ver o bairro do Aleixo é do lado lá do rio, em Gaia. É impressionante como é que um sítio está completamente escondido numa cova. E depois, o bairro em 75 tem um único acesso e é um acesso completamente marginal. É o mesmo acesso. Portanto, depois, anos mais tarde, 20 anos mais tarde, criam os outros acessos à cidade, mas durante essa nascença, esse acesso é o único. E não tem nenhuma rua principal de ligação, é por queijos. E neste momento crias as condições, dando uma escola, uma igreja, o cabeleireiro e casas e etc., crias as condições perfeitas para um gueto. E é isso que acaba por acontecer.
pela relação com a cidade e pelas próprias características da arquitetura e das pessoas que lá se encontram e das dificuldades económicas, obviamente, que estão eternamente ligadas a tráficos de droga e a crime. E, portanto, está a sopa feita neste momento e foi isso que aconteceu. Queria também que falasse um bocadinho, pensar nessa ideia também da noção do espaço e da fronteira muito ténue entre o espaço privado e o espaço público, não é? Essas galerias interiores, as janelas interiores, os tendais. Se por um lado isso até reforça o sentido de comunidade, eu dei para mim a pensar que por outro lado também pode reforçar um sentido entrópico, de interioridade. Ou seja, queria que tu me falasses um bocadinho do que é que tu sentiste dessas pessoas em relação ao exterior. Se há uma abertura para o resto da cidade, por exemplo, se eles têm esse desejo de abertura. Certo. Não há, nunca houve por parte deles, nem há por parte da cidade, e portanto acho que é uma coisa meio recíproca. A minha decisão de fazer um filme 100% passado no bairro do Aleixo, embora eu tenha filmagens das adaptações aos novos sítios, de muita gente que foi sendo realojada e que eu decidi acompanhar e que acabou por não ter espaço para entrar no filme, mas eu não poderia filmar um filme do bairro do Aleixo conhecendo as pessoas do bairro do Aleixo saindo desse espaço, desrespeitando essa própria não vontade que eles tinham de ir para outro espaço, a não ser muitas vezes as pessoas que acordavam de manhã e iam trabalhar, porque alguns tinham hostels, tinham que limpar hostels, tinham outros trabalhos, voltavam no final do dia e podendo estar no fim de semana em casa, ou podendo estar no fim de semana no parque lá fora, era o que eles prefeririam sempre. Portanto, não se sentiam sequer parte da cidade, nem sentem. Sentem que contribuem como qualquer outra pessoa e que têm muitos deles trabalhos e que ajudam a construir uma cidade, mas que não são bem recebidos quando saem daquele espaço de conforto e, apesar de tudo, também lhes deram condições na altura, através da escola e todos estes microcosmos. Sim, essa própria noção de estender a roupa em comunidade também tem este lado que nos prende uns aos outros e que nos permite criar uma comunidade muito forte, mas interna, sem dúvida. Queria que falasses também um bocadinho do papel da música, não é? Porque há o rap, há a música popular, há muitos momentos musicais. Querias que falasse dessa importância da música na comunidade, mas também para a tua construção do filme. Certo. Música sempre construída por eles. Sim. Não impõe música no filme, sim. não é? Porque o próprio bairro é muito musical. Nesse sentido, a qualquer momento nós descíamos umas escadas, subíamos uns andares e havia alguém a cantar. Havia um fadista a descer pelas escadas abaixo. E eu tenho imenso material, quer dizer, só em karaokes eu tenho noites e noites filmadas maravilhosas, que é uma pena que aquilo nunca seja visto por ninguém, mas não fazia parte da dinâmica do filme final. E nisso havia, quer dizer, nós sentíamos muitas vezes, havia uma pequena luta interna quando se chegava ao bairro do Aleixo, e nós sentimos essa dificuldade na ficção, em que a primeira pessoa que ligasse o rádio de manhã, portanto, a primeira pessoa a acordar e que trouxesse o rádio cá fora, tinha a permissão de poder passar música até querer desligar. E havia essas batalhas, raramente havia mais do que uma música a vir, e essa pessoa tinha esse direito. E pronto, agora, o próprio tipo de música que eles ouvem, um bocadinho mais popular e mais direta, representa muito literalmente aquilo que eles sentem, sem grandes subterfúgios nem metáforas, não é? O que eles sentem é aquilo que está lá dito, literal e assim que eu acho que esse é o papel também da música mais popular que sempre existiu aqui ou no Brasil, ou o que seja, e no bairro não podia deixar de ser. Muito também por descendência, ou muitas daquelas músicas são adaptações de músicas ciganas, portanto também de uma comunidade que é muitas vezes vista ou vista de uma mesma forma deixada de parte e tudo isto, e de repente essa música cigana eles reconhecem-se nesse lado e adaptam esse português ao bairro específico. Esse tipo de música não é nova e é costume eles pegarem e readaptarem constantemente e sentirem-se representados numa comunidade que em si já não se sentia representada desde o início, e por isso é que se criou este tipo de música. Queria que falaste também um bocadinho sobre o caráter algo fantasmático do filme, não é? Tu lanças agora o filme em 2020, algumas pessoas já desapareceram,
Como é que é lidar com esse processo, quase de uma inscrição? Quer dizer, vês agora as pessoas, o filme é lançado e há um caráter absolutamente fantasmático Pois, daquelas pessoas. Como é que, como é pois. que vês isso? Sim, o próprio bairro agora é um fantasma também. Sim. Isto. E, bom, nós sabíamos à partida que quer dizer, nós não sabíamos à partida que íamos ter um filme filmado durante tantos anos, não é? Sim. Num processo tão longo. Mas, obviamente, tu sabes que se passas 6, 7 anos, a vida acontece. Portanto, há pessoas que nascem, há pessoas que casam, e há pessoas que morrem. E foi o que aconteceu. Claro que não estávamos à espera que fosse de tal maneira, e é verdade que sendo por desgosto ou não, a quantidade de pessoas que faleceram antes ou após a partida do bairro do Aleixo é absolutamente assustador. E a mim deixa-me um eterno desgosto que a pessoa que mais acreditava no filme e que mais protegia a ideia do filme nunca vá ver, nunca vá ter a possibilidade de o ver. E portanto eu nunca consegui, quase como uma relação quase de pai e filho, no sentido dessa aprovação de alguém ou de um mestre, Uhum. que nós queremos que seja aquela pessoa que nos cumprimenta no final do filme e que sente. Agora, eu não tenho grandes dúvidas que o filme é a voz do Zé, e nesse sentido o desgosto eu sei que não o tenho por completo, porque sei que fizemos o que pudemos para também o representar o melhor possível, e das suas angústias que lá estão. Mas, bom, eu acho que o documentário mais do que tudo é a vida, e nesse sentido a vida dá-nos estas peripécias e, e estas tristezas, da mesma maneira que nos dará outras alegrias, e estamos cá para as recordar o melhor possível. O filme serve um bocado para isso. Um dia vamos e os filmes ficam. Queria que falasse também um bocadinho sobre o caráter religioso do altar, do altar não, do título, não é? A nossa terra, o nosso altar. Porquê é que decidiste usar este termo tão religioso, se quiseres, para representar a relação tão forte que eles têm com o bairro? Certo. Bom, as minhas escolhas dos títulos normalmente aparecem no fim do filme, ou num processo já muito adiantado do filme. E o nome surge da música que está a dar na rádio em alguns momentos do filme, e que muitas vezes me foi cantada a música inteira por uma das matriarcas do bairro. E de alguma forma, quando eu ouvi a conjugação, que nem é uma quadra inteira, apesar de tudo não são temas seguidos, não são frases seguidas, mas Uhum. a conjugação que me ficou da nossa terra ao nosso altar, pareceu-me sempre uma dualidade que representava muito bem a sensação que aquelas pessoas tinham sobre os seus próprios passos. Sobre um espaço em que eles nascem no fim da fila, desde o início, e eles sabem isso, mas que ao mesmo tempo os prende ali. E esse sentido de dualidade, para mim, era muito claro que o filme tinha que ter duas frases que se relacionavam entre elas. Nunca podia ser uma, porque com uma eu não conseguia passar o que queria, e que uma teria que ter este lado de ligação e que a outra tinha que ter um lado quase sobrenatural sobre aquele espaço, ou como sendo uma consequência do outro. Obviamente o lado religioso está muito ligado também a estas comunidades, e esses rituais constantes que eles me pediram para estar presentes, e que eu estive, nomeadamente todo o momento de luto Uhum. e de homenagem ao Israel é um momento profundamente ritual. É essencial para estas pessoas que eu estivesse ali e que representasse esse espaço, e que esse espaço, ou que esses momentos fossem representados também no título do filme o melhor possível. Então as razões acabam por ser sempre como consequência do filme, nunca como antecedência. Ok. Tenho uma última pergunta que tem a ver com uma frase também que é dita, mas que de algum modo também representa uma ideia mais ou menos consensual da opinião pública sobre a demolição do bairro, que tem a ver com a vista para o rio, é para os ricos ou fica para os ricos. Vês o filme como uma espécie de contraponto aos processos de gentrificação, como aquilo que não se vê nos processos de gentrificação? Certo. Bom, eu acho que a arte em geral e o cinema não se exclui desse papel,
consciente ou inconscientemente, nós tendemos a reagir sempre aos assuntos que nos assombram nas nossas gerações, no momento em que nos encontramos. E não, este não é o primeiro filme, embora se calhar tenha sido o primeiro a começar a ser filmado, mas não é o primeiro filme a sair sobre gentrificação numa cidade como o Porto ou como Lisboa, mas tenta abordar esse tema de uma forma... Bom, se calhar é inconsciente, não inconscientemente, mas não literalmente o meu filme mais político, mas como acho que já disse isto a alguém, a minha ideia como pressuposto para fazer este filme nunca é extrair movimentos ou opiniões políticas sobre um filme, seria sempre tentar que a política possa olhar para o filme e se tornar mais humana. Okay. A ideia de que a política pode, mais uma vez, calhar voltando ao início da entrevista que estávamos aqui a falar há bocado, generalizar e tomar opções não dedicadas a cada um dos seus habitantes, porque um presidente tem sempre que representar todos os habitantes do Porto e não apenas as suas elites ou aqueles que ele escolhe, e nesse sentido estas pessoas nunca sentem essa representação, e com o efeito de gentrificação praticamente inevitável, são os primeiros a ser deixados por parte, claro que alavancados por esta temática de criminologia, que ajuda imenso politicamente a justificar uma série de ações. E que nos molda. A verdade é que quem não vê o filme ou quem não está dentro do bairro do Aleixo, é natural que se sinta moldado a generalizar a sua opção ou a sua opinião sobre uma comunidade inteira e a ver as coisas da mesma forma. E o mundo é muito mais complexo que isso e a política tem que ter esse cuidado. E deve-o ter. Essa ideia do filme estrear no Porto, isso tem que ser naturalmente muito importante no caso deste filme, e queria que falasse um bocadinho sobre isso. É muito especial, é muito especial. O filme neste momento teve a sua estreia mundial em Sheffield, numa altura muito complicada, em que as pessoas estão praticamente em lockdown, e eu deveria neste momento estar em Bilbao para estrear o meu filme na próxima semana, e fui proibido de me deslocar lá porque os profissionais fora de Bilbao não podem entrar na cidade. E portanto, a estreia, para mim uma estreia absoluta será na cidade do Porto, o que é muito importante porque será com as pessoas que me ajudaram a construir todo o filme. Portanto, não poderia ser melhor nesse sentido. É especial porque será a própria comunidade a reagir à obra. E aí será a mais difícil e a mais interessante projeção que vamos ter deste filme, com certeza. Vai ser um momento muito emocionante e as pessoas estão constantemente a contactar-me para confirmar as datas e a confirmar os horários e tudo isso, porque têm essa urgência, têm saudades, querem se rever, querem ver e querem sentir o bairro do Aleixo uma das últimas vezes. E acho que vai ser um momento muito bonito, estou com muitas expectativas. Ok, obrigada André, ficamos por aqui. Okay, volto só a relembrar que o filme A Nossa Terra, o Nosso Altar estará em competição no Porto Pós-Doc para todos que quiserem ver. Obrigada. Obrigado eu. Boa sessão. Obrigada.